Sei que essa palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não nos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Sei que essa palavra... Palavra ao amanhecer, com o pastor Antônio Freire. Não nos conformes com esta era, por isso espera. Glória a Deus. Deus espera. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia. Ontem nós apresentamos o vídeo em Lucas capítulo 18 e eu fiz uma leitura muito conhecida no texto que fala sobre o cego de Jericó, o capítulo 18, versículos 35 a 43, e eu fiz uma exposição aparentemente inocente, ou quem sabe alguém possa julgar vaidosa, que cada um daqueles versículos tem profundidade. Portanto, nunca menospreze a leitura da Bíblia só porque alguém já leu. Eu lembro de manhã, eu estava na escola bíblica dominical, de manhã alguém leu, à noite outra pessoa ou a mesma pessoa leu o mesmo texto. Nunca despreze. A palavra de Deus, ela tem um poder tão grande. Ela é tão especial e gloriosa, ela é tão preciosa, que você possa ouvi-la sem nenhuma reprovação. Você pode reprovar o pregador, você pode reprovar o professor, você pode reprovar a maneira, mas você não pode, não deve e não pode reprovar a palavra. E eu falei que dava para fazer um vídeo em cada um dos versículos 35 a 43. E, como eu falei, quando Deus me dá um direcionamento, eu prefiro seguir. Já aconteceu de eu desobedecer, mas eu sendo direcionado, eu devo fazer. Então, hoje, uma coisa que eu nunca faço, eu já devo ter feito alguma vez nesses 50 anos, mais de 50 anos, mas eu nunca faço, ler um versículo. E eu critico pessoas que não têm o que fazer, nem o que falar, e eu vou ler aqui um versiquinho. Não existe versiquinho na Bíblia. A Bíblia tem mensagem do céu. É só um versículo, bem pequeno. Jesus chorou. Mas por que Jesus chorou? Isso tem uma profundidade para encantar. Então, eu vou ler só o versículo 37. Lucas 18 e 37. Lucas 18 e 37 é a resposta das pessoas ao questionamento do cego de Jericó. Ele estava ali para pedir esmola e ele ouviu um movimento e ele perguntou o que era. Aí disseram para ele, Lucas 18 e 37, disseram-lhe que Jesus Nazareno passava. Meus amados irmãos, há uma mensagem tão profunda neste pequeno versículo, mas é uma mensagem muito profunda. E eu, como leitor das Escrituras, como servo do Senhor, como aprendiz do reino de Deus, vou transmitir um pouco do que eu absolvo deste pequeno versículo. Disseram-lhe que Jesus Nazareno passava. Bom, quando Jesus passa por nós, meus amados irmãos, se der atenção, se ouvir, no caso do cego, ele ouviu movimento, barulho de pessoas, porque era uma multidão que acompanhava ou seguia Jesus. Ele não podia ver,
mas ele podia ouvir, e lhe disseram que Jesus Nazareno passava. Quando Jesus passa por nós, a gente é de alguma natureza envolvido pela sua atitude, a atitude de Jesus, de passar por nós, de passar na nossa área de atuação, onde a gente mora, onde a gente congrega, onde a gente vive. Quando Jesus passa na nossa vida, na nossa atividade, quando Jesus passa por nós, fica um resultado maravilhoso. Vamos pensar nas Escrituras. Jesus começou o seu ministério e um dia ele passou em Caná. Em Caná era uma festa, toda festa é alegre, mas houve um vexame, faltou vinho. Aí a mãe de Jesus, que certamente já tinha visto seu filho fazer algum milagre, alguma coisa, ela comunicou: meu filho não tem vinho. Acabou o vinho. E ele disse: mas minha hora ainda não chegou. O que eu tenho contigo? Minha hora ainda não chegou. Mesmo assim, ordenou que enchesse as talhas, mandou tirar a água daquelas talhas que foram cheias por sua ordem, sob sua ordem, mandou levar o mestre, o provador de vinhos lá, o mestre da vinha, uma pessoa, mestre Sala. E o mestre provou e ficou encantado. E ainda fez uma observação: todo mundo serve primeiro o vinho de qualidade inferior ou de qualidade superior e depois já serve os outros. Está todo mundo já com o paladar calejado pelo vinho que bebeu. Então, mas você, esta festa foi diferente, porque o melhor vinho é este. Esse é o melhor. Jesus passou em Caná e transformou situações, transformou água em vinho e livrou aquela casa, aquela família do vexame de faltar vinho para os seus convidados. Outro dia, Jesus passou na região da cidade de Naim e encontra um cortejo, era um enterro. Uma mulher chorando, como o costume da época. A viúva ou a mãe, a pessoa enlutada ia na frente e as pessoas ali amparando. E Jesus chegou para aquela mãe que havia perdido o seu filho único. E Jesus fez uma coisa que judeu não fazia e não faz. Judeu não fazia na época de Jesus. E judeus não fazem hoje. Os judeus não impedem a manifestação com choro. Pelo contrário, os judeus pranteiam. Era um povo que tinha uma identificação com o pranto. Chorava as tragédias, chorava perdas humanas, choravam desastres políticos. Os judeus sempre manifestaram esta expressão com choro. E Jesus, diferente de todos e de tudo, disse: mulher, não chore. E Jesus tocou naquele morto. E ele se levantou e foi entregue à sua mãe. Que Jesus passou ali. Jesus passando por nós, ele deixa um rastro de bênçãos. Acontece bênçãos. Olha, deixa Jesus passar na tua casa. Existem alguns que são, coloca lá um quadro, uma coisa, Deus habita nesta casa Deus existe, não sei o quê. Olha, é uma bênção ter comunhão com Deus e Deus habitar na nossa casa espiritual, que é o coração, sem mágoa, sem rancor, sem ira, sem contendas. Mas, se Jesus passar
Deixa Jesus passar na sua vida. Deixa Jesus passar na clínica do seu tratamento. Deixa Jesus passar no hospital. Deixa Jesus passar no seu comércio que está. Deixa Jesus passar. Quando Jesus passa, quando nós quando nós atentamos para a presença de Jesus e Ele passa por nós, mesmo passando, fica um benefício. O cego perguntou: que movimento é este? Que barulho é esse? O que está acontecendo? E disseram: Jesus Nazareno passa. Aquele cego teve o seu último dia de cegueira, porque Jesus passou ali e ele aproveitou a passagem do Filho de Deus. E ele entendia alguma coisa a respeito das promessas e ele abriu o coração e a boca. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Alguém tentou impedir a sua bênção. Alguém tentou impedir a sua expressão, o seu aparente desespero, os seus gritos. Ele não se incomodou, gritou e Jesus parou. Porque quando Jesus passa por nós, quando nós damos conta de que o Senhor está presente, ainda que passando, como é o testemunho das Escrituras, nestes casos, fica um benefício. Um dia Jesus passou por Samaria. Ele ia voltar da Judeia para a Galileia e decidiu passar por Samaria. Também era uma decisão estranha, porque os judeus e os samaritanos não tinham contato, não tinham amizade, não havia. É tanto que quando ele se dirige àquela mulher no poço de Jacó, ela diz: que estranho você se dirigir a mim, sendo um judeu, eu sou uma samaritana. E Jesus trava um diálogo com ela. E ela é tocada, abençoada, ela recebe a bênção de nosso Senhor Jesus Cristo, comunica aos anciãos de Samaria, às autoridades de Samaria, e todos vão ter com Jesus, aqueles homens, aquelas autoridades tribais, foram ter com Jesus, receberam a palavra, aceitaram a palavra de Jesus e disseram: não é somente pelo que a mulher nos comunicou, nós mesmos vimos, nós ouvimos, porque Jesus passou por Samaria e mudou tudo ali. Mas mudou tudo ao ponto de Jesus despertar os seus discípulos e ordenar que eles entrassem para colher, mesmo não tendo semeado. A semeadura foi feita por Jesus, enquanto os discípulos cuidavam de atividade social, que era providenciar alimento para eles. Então, meus amados, a Escritura, a Bíblia Sagrada, é uma fonte de bênção, é algo tão profundo. Dava para ficar aqui horas e horas falando da presença do Senhor mesmo passando. Um dia Jesus passou em Betânia. Jesus passou em Betânia, foi bem recebido. Ele era bem recebido, ele era feliz, ele era alegre, ele era uma bênção em tudo. Foi bem servido, foi bem acolhido. E certo dia recebeu um mensageiro.
As irmãs do Lázaro mandaram comunicar: o teu amigo está muito mal. E Jesus ainda ficou 2 dias, 3 dias no lugar onde estava e chegou em Betânia no 4º dia. Lázaro já estava enterrado, sepultado. Mas Jesus passou ali, trouxe Lázaro de volta à vida através do milagre da ressurreição. Trouxe alegria no coração de Maria e de Marta. E trouxe alento e ânimo para aquela multidão, para aqueles que o conheciam. Os que o seguiam, os que acompanhavam, os que buscavam, os que tinham anseios espirituais. Então, meus queridos irmãos, nunca menospreze a leitura de um versículo. Nunca reclame da repetição da leitura. Cada versículo da Bíblia Sagrada são 31.138, se não me falha a memória. 31.200 versículos. Daria 31.200 mensagens. Pela profundidade das Escrituras e a comunhão do adorador. Que Deus abençoe você de uma forma profunda, de uma forma grandiosa, gloriosa. A minha intercessão hoje é pelos leitores da Bíblia, que lê por ler, como quem está lendo alguma coisinha, um gibi ou uma revista qualquer. É a palavra de Deus. Leia com amor. No dia que não puder ler, abrace. Leia a Bíblia Sagrada. Busque o seu sagrado conselho. Bendito Senhor, Pai Santo que está nos mais altos céus, nós te louvamos. Obrigado, Senhor, pela tua bondade, pela tua graça. Eu te louvo, meu Senhor, porque um dia tu passou em São Nicolau, onde eu estava. Oh, meu Senhor, eu te louvo porque tu passou ali, juntamente com aqueles homens. Ó Deus, juntamente com aquelas famílias. Ó Deus, obrigado porque tu passou, Senhor, e deixou a bênção da revelação, a bênção da graça, do perdão, da salvação. Deus misericordioso e bondoso, abençoa os meus irmãos, a tua igreja em toda parte, em toda a terra, os meus filhos na graça, os meus alunos, ex-alunos, os meus amados irmãos, meus ajudadores, meu Senhor, no nosso compromisso com as emissoras. Amado Pai, Deus misericordioso e bondoso, guarda a tua igreja. Não se vá, Senhor, fica conosco. Passa por nós, passa conosco, fica conosco. Ó Deus, opera pela tua bondade. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. A paz do Senhor e bom dia.